Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos lá, né? Acho que agora a gente pode começar. Então, primeiramente, em nome da Violeta Cup, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, o espaço que foi cedido. É sempre muito importante para a gente falar sobre esse tema, né, de pobreza menstrual, acesso a itens de higiene, saúde, né, com cada vez mais pessoas. A gente está aqui hoje para falar sobre o coletor menstrual, né, explicar para vocês o que é o coletor menstrual, como que ele funciona, né, para que ele serve, quais são as diferenças, quais problemas ele vai resolver na nossa vida. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu gostaria de falar sobre a menstruação, né? Porque o coletor menstrual ele é um produto diferente, novo, ele tem uma tecnologia, ele é mais moderno. E para a gente começar a falar sobre esse tipo de produto, a gente tem que mostrar primeiro como que a gente usa ele, né? Que diferença ele vai trazer no nosso ciclo menstrual, explicar um pouco o porquê que a gente tem que pensar na nossa menstruação e também por que a gente está desenvolvendo esse trabalho de doação de coletores menstruais, né? Então, por isso que, como vocês podem ver aqui no primeiro slide, a gente está colocando uma pergunta, né? Você conversa sobre menstruação? Porque eu imagino também que vai ser um fator decisivo a gente trazer esse tipo de conversa para as pessoas, porque a gente não conversa, né? Quando que a gente começou a conversar sobre menstruação, né? É um tabu ainda, né, na nossa sociedade. Então, se a gente chega para falar sobre um produto menstrual, como que a gente vai iniciar essa conversa com as pessoas se nem ao menos a gente fala sobre essa necessidade que a gente tem que resolver, né? Resolver em comunidades, resolver na nossa própria vida, dentro de casa, com nossos familiares. Então, eu queria primeiro introduzir, né, o tema de menstruação. Então, por que a gente deve conversar sobre a menstruação antes de falar sobre um coletor menstrual? Então, a gente queria começar falando o que é menstruação e como que ela acontece no nosso corpo, né? Que processo é esse que acontece no nosso corpo, chamado menstruação? Então, a gente precisa primeiro começar a falar sobre ciclo menstrual. O que é ciclo menstrual, né? É uma cadeia de atividades no nosso corpo ligadas aos hormônios, com o objetivo de preparar o nosso corpo para uma gravidez ou não, né? Então, são uma série de coisas que acontecem de comunicação do nosso cérebro com o nosso útero, com outras partes do nosso corpo, que ativam hormônios que levam para um ciclo menstrual. Como que funciona o ciclo menstrual, né? Então, a primeira fase do ciclo menstrual ela se chama fase proliferativa, que é quando o nosso útero começa a construir um tecido espesso que vai nutrir um possível bebê. Então, aqui, como vocês podem ver, esse é o nosso útero. É onde possivelmente pode ter um bebê aqui. E essa fase proliferativa é quando essas paredes do útero começam a ficar mais espessas. Para caso a gente tenha alguma gravidez, essa parede espessa do útero possa nutrir o bebê que vai ficar aqui. A segunda fase do ciclo menstrual se chama ovulação, que é quando o nosso corpo solta um óvulo para abrigar um possível bebê. Então, como que funciona, né? O nosso útero começa a se preparar para caso tenha um bebê. Depois que ele está preparado, ele fala, bom, agora eu vou soltar um ovinho para que, se tiver um bebê, ele tenha onde ficar, né? Como que funciona o processo de ovulação? Então, esse aqui é o nosso útero, que a gente viu no slide anterior. Aqui no ovário, ele solta um ovo, né, chamado óvulo, que ele vai percorrer toda a nossa trompa de falópio e chegar aqui no útero. Então, ele vai soltar esse óvulo do nosso ovário quando o nosso útero estiver espesso, né, da forma como eu falei no slide anterior, justamente para receber um bebê e ter condições de nutri-lo para que ele possa crescer e se desenvolver. A terceira fase se chama fase secretora, que é quando o útero começa a se preparar para se desfazer desse tecido que foi criado no útero, né? Ou para receber o bebê de fato, né? Quando a gente fala que o útero ele vai criar um tecido espesso nas suas paredes para receber um bebê e nutrir o bebê, a gente está falando que ele vai desenvolver esse endométrio. Então, a palavra científica é endométrio, mas a gente não precisa falar endométrio, né? A gente pode falar que simplesmente o nosso útero está espessando as camadas das paredes dele para que ele possa receber um bebê depois
e se chama endométrio, essa parede. A terceira fase é quando o endométrio começa a descamar. Então, essa parede do nosso útero começa a descamar e sair pela nossa vagina em formato de sangue menstrual. Então, retomando, né, como que funciona o nosso ciclo menstrual? Ele primeiro o útero começa a criar o endométrio, que é essa parede, que é nada mais que o nosso sangue menstrual, né? Então, ele começa a se revestir com o nosso sangue menstrual, que dentro do corpo se chama endométrio. Depois, ele recebe o óvulo. Se tiver bebê, o óvulo ele vai ser fecundado e aí vai desenvolver um bebê. Se não tiver, essa parede do útero simplesmente vai sair como o nosso sangue menstrual. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso, né? Que a menstruação é um processo natural do nosso corpo que acontece todos os meses. E é um sinal de que nosso corpo entendeu que neste mês não vamos engravidar. Então, o ciclo menstrual ele é um processo que acontece ali de 24 a 38 dias, né? E ele começa no primeiro dia da menstruação. Então, quando a gente fala, eu acabei de menstruar agora, então, menstruei hoje, isso quer dizer que eu estou começando o meu ciclo menstrual agora. Então, ele começou todo aquele tecido chamado endométrio, ele começa a sair pela nossa vagina, isso quer dizer que a gente está começando um ciclo menstrual. A partir dali, terminou a menstruação, ele começa por todo aquele outro processo de voltar a colocar o endométrio no nosso útero, de soltar o óvulo, para ver se a gente vai ter um bebê. Se não tiver, daqui 24 a 38 dias, a gente vai ter uma nova menstruação. Por que eu achei importante trazer esses dois termos para a gente falar aqui? Porque muitas vezes a gente confunde ciclo menstrual com menstruação, e são coisas diferentes, né? A menstruação é só uma das fases do ciclo menstrual. Então, como a gente pode ver aqui, o ciclo menstrual ele pode durar entre 24 a 38 dias, e a menstruação pode durar entre 5 a 8 dias, né? Porque a menstruação é só uma fase. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Não necessariamente a gente precisa saber, né, exatamente como funciona todo esse processo no nosso corpo, mas eu acho que é importante a gente saber que ciclo menstrual e menstruação são coisas diferentes, porque em algum momento, se a gente precisar tocar num assunto de saúde, né, com alguém, falar um pouco mais sobre esse tema, a gente não desliza de falar sobre ciclo menstrual quando quer falar de menstruação, né? A gente entender a diferença de um para o outro. E por onde desce a menstruação, né? Então, a gente colocou naquele slide o útero, né? Lembrando, a menstruação ela começa aqui, quando as paredes do útero começam a ficar espessas para receber um bebê. Se não recebemos um bebê, a menstruação ela vai descer pela vagina, então pelo nosso canal vaginal. Depois de sair pelo canal vaginal, ele vai sair pela vulva. E aqui eu trago também uma outra questão, que a gente, além de fazer muita confusão, né, e isso é super normal, gente, todo mundo confunde menstruação com ciclo menstrual, a gente acaba também confundindo as palavras vagina e vulva, né? Então, a vagina é essa parte do nosso corpo que fica dentro, na parte interna do nosso corpo e que a gente não visualiza, né? Então, o sangue da menstruação ela sai do útero, desce pela vagina e depois sai pela nossa vulva, que é a parte visível da nossa anatomia íntima, né? Então, a gente não enxerga a vagina, mas a gente enxerga a vulva. Outro ponto que a gente acha muito interessante quando a gente vai falar sobre a vulva, sobre a nossa parte anatômica, é falar que a gente tem aqui na nossa vulva, que é a parte visível das nossas partes íntimas, que a menstruação ela sai pela abertura da vagina. Então, ela sai por esse buraquinho aqui chamado canal vaginal. E o xixi, ele sai pela uretra, que é um outro buraquinho, né? E o cocô sai pelo ânus, que é um outro buraquinho ainda. Essa parte aqui também é muito importante de falar, porque o coletor menstrual ele vai requerer que a gente entre em contato com o nosso corpo. Ele vai requerer que a gente conheça um pouco mais as nossas regiões íntimas e entenda onde colocá-lo, como usá-lo, né? E isso vai trazer muitas dúvidas para as meninas, porque muitas delas não sabem que na nossa região íntima existem 2 buraquinhos, que o xixi sai por um lugar e a menstruação sai pelo outro. Então, é muito importante a gente falar sobre isso para que não ocorram confusões, né?
E por que a gente deve falar sobre a menstruação, né? Por que é tão importante falar sobre menstruação? Não é simplesmente a gente entregar absorvente, né? E que todo mundo usa, né? Se vira. Não, por que a gente tem realmente que falar sobre ela? Atualmente, 59% das mulheres não tiveram acesso a itens e produtos básicos de higiene pessoal para lidar com a menstruação no Brasil. Então, é realmente uma questão muito preocupante, né? E 2,9 milhões de estudantes deixaram de ir à escola porque estavam menstruadas e não possuíam itens de higiene. E 84% dessas pessoas que não tiveram acesso usam papel higiênico para lidar com a menstruação. Isso daqui pode acarretar problemas de saúde, né? Aqui pode acarretar problemas de acesso a estudo, né? Desenvolvimento da menina dentro da escola, no ambiente de trabalho. Então, é urgente a gente falar sobre menstruação para a gente resolver esse problema de pobreza menstrual, para que essas mulheres não tenham, não sofram as consequências de simplesmente não ter acesso a esse tipo de produto. Além disso, a gente passa basicamente 40 anos da nossa vida menstruando, que pode ser metade da vida de muitas pessoas, né? Então, não é um fator qualquer da nossa vida. É uma questão que acontece com a gente todo mês, vai acontecer por 40 anos. Então, é importante a gente saber o que significa a menstruação, como que ela acontece no nosso corpo e como que a gente pode lidar com ela da melhor forma que a gente puder, para que a gente possa passar esses 40 anos vivendo de forma bastante confortável, né? E não na ausência de produtos de higiene, passando por desconforto, dores, né? Problemas de saúde. Quando a gente fala de menstruação, então, a gente não está falando só sobre menstruação. A gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, condições sanitárias e igualdade de gênero. Então, é promover saúde para essas mulheres, para que elas possam ter uma menstruação, usem produtos que são confiáveis, que são seguros para a sua saúde, tenham acesso à educação, né? Não deixem de frequentar a escola por falta de produto, por vergonha de não ter uma forma adequada de lidar com a menstruação e assim faltar a escola, faltar um emprego. Condições sanitárias, porque além de discutir qual qual item de higiene você vai usar, a gente também tem que discutir onde elas vão limpar, né, esses itens, né? Se elas têm acesso a condições sanitárias que deveriam ter. Então, esse também é um ponto que a gente vai ter que entrar em discussão mais para frente. E igualdade de gênero, né? Não é porque a gente menstrua que a gente tem que faltar à escola, não é porque a gente menstrua que a gente tem que faltar ao emprego, não é porque a gente menstrua que a gente não tem que sentir dores e ser prejudicada no dia a dia, né? A gente tem que ir atrás de resolver esses problemas. E como que a gente vai lidar com a menstruação, então, né? Então, depois desse todo esse processo de explicar como funciona todo esse processo da menstruação no nosso corpo, como que a gente pode lidar com ela? Então, quando a gente fala de menstruação, a gente também fala de sintomas, né? Então, lembra lá no início dos slides, eu falei que a menstruação é um processo de mudanças que acontecem no nosso corpo por conta dos hormônios, né? Então, os diferentes hormônios são ativados, causando várias mudanças no nosso corpo. Entre algumas delas, algumas mulheres podem sentir alguns sintomas por conta da menstruação, né? Alguns sintomas como inchaço na barriga, mudanças no humor, cansaço e indisposição, espinhas, aumento de apetite, são normais, né? Fazem parte de todo o processo hormonal que acontece no nosso corpo durante o ciclo menstrual. Então, é importante observar, né? Se está causando algum problema para a gente, se tiver trazendo alguma consequência para a gente, tentar buscar algumas formas de melhorar, de arrumar essa questão, mas ainda assim não precisa ser nada preocupante. Agora, quando a gente fala de sintomas como cólicas, dor de cabeça, dores nas costas, distúrbios emocionais, talvez, caso seja possível, procurar ajuda médica, né? Para que a gente às vezes normaliza muito, né? É normal sentir cólica durante a menstruação, é normal sentir dor durante a menstruação. Isso acaba fazendo com que algumas mulheres passem a viver com dor, o que não é o ideal, né? A gente tem remédios que podem resolver as questões da dores na menstruação e também podem dificultar acesso a alguns diagnósticos de saúde, como, por exemplo, a endometriose, que é um tipo de doença que, por muitos médicos normalizarem que é normal sentir dor durante a menstruação, acabam não chegando ao diagnóstico dessa doença, que é uma doença que precisa de intervenção cirúrgica, é um pouco mais grave, né? Então, eu trouxe esse slide aqui justamente para a gente saber
que a gente precisa, sim, procurar ajuda médica em alguns casos, né? A gente não pode normalizar algumas questões, como as dores, por exemplo, durante a menstruação. Ao menos procurar algum remédio para a gente lidar bem com isso. Acho que já vai ser de bastante valia. E também falar sobre os itens de higiene, né? Então, a gente vai lá, a gente está sentindo cólica, vamos ao médico, procurar algum remedinho para a gente poder passar a menstruação de forma confortável e sem dores. Mas a gente também precisa de algum item de higiene que possibilite com que a gente possa fazer nossas atividades normalmente, né? Então, não é porque eu estou menstruada que eu vou deixar de fazer as minhas coisas, porque eu não tenho item de higiene para poder sair de casa, né? A gente não quer que as mulheres vivam esse cenário. A gente quer que elas vivam menstruando com acesso a itens de higiene para que elas possam seguir suas vidas normalmente. E aí aqui eu estou trazendo alguns itens de higiene para a gente poder explicar, né, como que é cada um, qual que é o diferencial de cada um e o que tipo de produto elas podem usar, porque também fazer parte da saúde menstrual é também importante. Na hora de cuidar da saúde menstrual, também é importante dar autonomia para essas mulheres, para que elas possam escolher os produtos que elas querem. Obviamente, esperando que elas tenham acesso a esses produtos, né? Então, o primeiro item de higiene é o mais conhecido de todos, né? O absorvente descartável externo, que está aqui, né? Trouxe ele só para mostrar, né? Mas está ali na foto também. Ele é feito de algodão e plástico. Ele pode ser usado por até 4 horas. Tem uso único. O que quer dizer quando eu falo uso único? Você usou e jogou fora, né? A gente não tem como reaproveitar. E o gasto médio dele por 4 anos é de R$ 960. Então, justamente por a gente usar e ter que jogar fora, ele implica um maior gasto, né, na compra desse tipo de produto para a gente usar. Temos também o absorvente interno descartável, que é esse daqui, né, que eu trouxe aqui também para mostrar. Ele também é feito de algodão e plástico, também pode ser usado por até 4 horas, também é uso único, ou seja, usou, jogou fora. E o gasto médio dele é de R$ 1.440. Ele já é um pouco mais custoso do que o absorvente externo descartável. Qual que é a diferença do externo e do interno, né? O externo a gente coloca na vulva, né? Que é a parte que a gente visível da nossa anatomia feminina. E o absorvente interno descartável a gente coloca na vagina, que é a parte interna, né? Que eu mostrei lá no início dos slides. Então, esse daqui a gente não enxerga quando a gente está usando ele, mas não quer dizer que a gente não sente, né? E esse daqui a gente enxerga. E temos também o absorvente externo reutilizável, que eu trouxe aqui também como exemplo para vocês, que é um absorvente feito de tecido. Ele pode ser usado por até 8 horas de uso. Mas a principal diferença dele para o descartável é que ele pode ser usado por até 4 anos. Dependendo da forma como a pessoa limpar, armazenar, ele pode ser usado por até 4 anos. Então, ele é reutilizável. E o gasto médio dele é de R$ 300 em 4 anos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ou de custo com acesso para produtos de higiene, ele tem um gasto bem mais baixo do que os demais produtos, né? Como a gente pode ver aqui. O absorvente externo descartável é um gasto médio de 960, já o absorvente externo reutilizável tem um gasto médio de R$ 300, que é um terço, né, do valor. E, além disso, a gente tem outros produtos, que são os produtos que a Violeta Cup, por exemplo, produz, e é sobre eles, basicamente, que a gente veio falar aqui hoje, né? Então, a gente tem o coletor menstrual. O coletor menstrual aqui eu tenho alguns também, para vocês verem. Depois, se vocês quiserem, depois eu coloco aí para vocês darem uma olhadinha. Depois eu coloco aqui, ele está filmando, né? Mas esse daqui, o coletor menstrual, ele é feito de silicone médico ginecologicamente testado. O que significa isso? Sabe aqueles equipamentos em ambiente hospitalar, né? Quando a pessoa vai para o hospital, eles usam equipamentos de silicone médico. Então, é um material muito seguro, é um material usado em ambiente hospitalar, então não tem nenhum problema. Ele pode ser usado por até 12 horas. Então, diferente dos outros, né, que mencionou, que podem ser usados por até 4 horas, o coletor menstrual pode ser usado por até 12 horas. Então, ele pode ser usado por muito mais tempo. E o gasto médio dele é de R$ 65. Então, é muito mais baixo do que os demais produtos, né? Temos também o disco menstrual, que vocês podem ver aqui também, que eu trouxe alguns exemplos, né? Como vocês podem ver, o coletor menstrual ele tem um formato de copinho, né? Então,
ele é assim, e o disco menstrual ele tem um formato de disco. Eles são muito parecidos. A funcionalidade dos dois é muito parecida, o que muda mesmo é o formato, tá? Então, o disco menstrual ele também pode ser usado por até 12 horas. Também é feito de silicone médico ginecologicamente testado, então ele é super seguro. Pode ser também reutilizado por até 4 anos. E ele é um pouco mais caro do que o coletor menstrual, ele tem um gasto médio de R$90, mas ainda assim ele é muito mais econômico, muito mais acessível do que os demais produtos. E temos a calcinha absorvente, que eu também trouxe aqui para vocês verem. Alguém já imaginou menstruar só de calcinha? Imagina, então, também é super confortável. A calcinha absorvente, qual que é o diferencial dela, né? Ela tem 3 tecidos, aqui é onde a gente coloca as nossas partes íntimas. Ela tem 3 tecidos, e esses tecidos absorvem o sangue menstrual e deixam a região super seca, confortável. Então, é como se a gente não sentisse que estivesse menstruado. Ela é feita de tecido, pode ser usada por até 10 horas, também pode ser reutilizado por até 40 anos e tem um gasto médio de R$300. Então, é um pouco mais custosa, né, que os demais produtos, mas ainda assim é reutilizável, sustentável, bastante acessível. E a gente veio aqui falar especificamente sobre o coletor menstrual, né? Então, o que é o coletor? A gente chama de coletor menstrual, mas a gente também chama ele pelo nome de copo, de copinho. Justamente pelo formato dele, muita gente acaba chamando ele de copinho. E é um dispositivo de barreira em formato de copo que substitui com segurança, liberdade e conforto os absorventes comuns, né? Então, por ser reutilizável, ele é mais econômico, ele é mais sustentável e traz mais liberdade durante a menstruação. Então, quais são as vantagens do coletor menstrual? Você pode nadar com ele, então, diferente de um absorvente normal, você pode ir para a piscina, pode ir para a praia com ele com tranquilidade, pode praticar exercícios, ele não vai marcar, né? Então, ele não vai marcar a roupa, ninguém vai ver que você está usando o coletor menstrual, você não sente ele, então, às vezes acha que vai sentir, depois eu vou explicar para vocês como que coloca o coletor menstrual, vai surgir essa dúvida para vocês, mas não fica sentindo, né? Não, você não sente que você está usando ele não vaza, ele é super seguro, isso é uma das questões também que muitas pessoas que usam o coletor menstrual acabam escolhendo por ele, porque ele tem um fator de segurança maior em relação a vazamentos, né? Então é muito mais difícil ele vazar, até porque a gente pode usar ele por até 12 horas, né, em comparação com os outros produtos que são usados por até 4 horas, e ele não tem cheiro. Essa parte do cheiro é uma parte também interessante da gente conversar, porque a gente tem aquele tabu, né, que criaram, que falam que a menstruação fede, né? A menstruação tem um cheiro ruim. E, na verdade, a menstruação não tem cheiro ruim. O que acontece é quando a gente menstrua e está usando, por exemplo, um absorvente externo descartável, é que o sangue menstrual ele vai para o absorvente e, em contato com o ar e com o algodão, né, que é utilizado no absorvente, ele acaba passando por um processo de apodrecimento que causa um cheiro desconfortável. Então, não é o sangue que tem um cheiro ruim. O sangue ele nada mais tem, em algumas pessoas, um cheiro de ferro um pouco mais forte, porque o sangue está tirando o ferro dentro do nosso corpo, né? Mas é um cheiro de ferro, não é um cheiro ruim, não é um cheiro desagradável. No caso do coletor menstrual, eu vou explicar por que depois, ele não tem esse cheiro. Então, às vezes a gente fica preocupado, né, de estar usando um absorvente, está passando alguma sensação com cheiro ruim para as pessoas. No coletor menstrual não precisa ter essa preocupação. Então, como que funciona o coletor menstrual, né? Então, lembram que eu falei para vocês aqui, né, ó, do nosso útero. Esse aqui é o nosso endométrio, que vai se transformar em sangue menstrual. E o sangue menstrual ele vai descer do útero pelo nosso canal vaginal até descer para sair pela nossa vulva, que é a parte íntima visível do nosso corpo, né? Como que funciona o absorvente normal? O absorvente normal, a gente vai colocar ele na nossa parte íntima, o sangue vai descer tudo aqui e vai ficar lá no absorvente tradicional. No caso do coletor menstrual, ele vai descer e vai ser coletado pelo coletor menstrual, que vai estar aqui no nosso canal vaginal. Então, a gente vai colocar ele no nosso canal vaginal e depois de 12 horas a gente vai retirar ele e esvaziar. E é exatamente por isso que a gente pode nadar com ele, por exemplo, porque o sangue ele não vai sair do nosso corpo, ele vai ficar aqui até a gente retirar. Mas é importante retirar até 12 horas.
Não pode deixar mais de 12 horas ali, né? E aí uma das perguntas que muita gente faz, né? Ele vai caber, né? O pessoal olha esse copinho... É a pergunta que a maioria das pessoas fazem. Olham para esse copinho e falam, mas vai caber? Aí depois eu posso mostrar para vocês. Ele é feito com... pode passar? Sim, ele vai caber. Ele é feito com silicone médico super maleável. Então, depois eu vou explicar para vocês também como que a gente insere ele, mas podem ficar despreocupadas que ele cabe muito bem no nosso corpo. Isso não vai ser nenhum problema. Depois a gente explica direitinho como coloca. Vai doer? Também é uma outra questão que a gente fica muito preocupada, né? Eu vou sentir, vai doer, vai causar algum tipo de estresse, né? Também não vai doer. Quando a gente está menstruado, o nosso canal vaginal está lubrificado, né? Porque ele está saindo sangue menstrual pelo canal vaginal, então ele está devidamente lubrificado. Então não vai ser um problema a gente colocar o coletor menstrual lá. Ele vai entrar tranquilamente, sem causar nenhum desconforto. Outra dúvida também que muita gente traz: e se ficar preso, né? E se não conseguir tirar? Então podem ficar tranquilas, que ele também não vai ficar preso. Ele também vai sair, a gente consegue tirar ele tranquilamente, não precisa ter essa preocupação. Agora, outra dúvida: pode se perder? Então, muita gente também fala, nossa, mas e se eu colocar, ele pode ir para algum outro lugar, né? Então, não, ele não vai para outro lugar. E até posso mostrar aqui para vocês, por aqui, né? Que nesse protótipo que eu trouxe, a gente pode ver que o coletor menstrual ele entraria aqui. Esse protótipo, gente, não é do tamanho do nosso órgão, tá? Ele é uma imitação, então a gente é bem maior. Mas aqui seria o útero, né? Que eu falei, que ele vai descer a menstruação. Então, essa parede aqui seria basicamente a nossa menstruação, que vai descer por aqui, do útero para o canal vaginal. E a gente vai colocar o coletor menstrual aqui. Como vocês podem ver, aqui, essa parte chama colo do útero, que é quando a gente sente, ele parece uma pontinha de nariz, assim. E ele tem um buraquinho, que é nesse buraquinho que sai o sangue menstrual, que saem os bebês, né? Mas ele é bem pequenininho. Quando vai sair um bebê, ele está passando por um processo diferente, né? Ele está passando por um processo de abertura para sair um bebê. Mas se não está saindo um bebê, esse buraquinho é bem pequenininho e só sai realmente o sangue menstrual de lá, não sai mais nada. Se sai só o sangue menstrual, nada entra aqui, né? Então, não vai se perder. Muita gente fica com medo de colocar o coletor menstrual aqui e ele se perder dentro do corpo, mas ele é fechado. Então, o que você colocar aqui, ele não vai sair. Então, podem ficar despreocupadas quanto a isso. Ele não se perde. E aí, para a gente usar o coletor menstrual, a gente tem 2 tamanhos específicos. Um é o tipo A e o outro é o tipo B. Então, para a gente poder usar esse dispositivo, a gente tem que levar em consideração algumas questões, como a altura do colo do útero, idade, se tem filhos, para que a gente possa escolher o tamanho adequado e possa usar com segurança. Então, como que é feita essa escolha, né? A gente fez esse fluxograma que ajuda bastante aqui a entender qual tipo de coletor cada mulher tem que escolher. Então, a primeira pergunta que deve ser feita é se ela tem o colo do útero baixo. Depois eu também vou explicar para vocês como que a gente descobre a altura do colo do útero. Se ela tem a colo do útero baixo, a gente vai usar o tipo B. O tipo B, ele é um coletor menstrual menor. Então, eu tenho aqui esses 2 exemplos. Esse daqui é o tipo B, que ele é menorzinho, e esse daqui é o tipo A, que ele é maior. Não dá para ver assim exatamente muita diferença, porque não é uma diferença muito discrepante. Mas o tipo B ele tem uma altura menor. Então, ó, dá para ver aqui, né, ó, que o rosa ele tem uma altura menor do que o roxo. E ele também tem um diâmetro menor. Então, ele é menos larguinho do que o tipo A. Por que a gente tem essas 2 diferenças de coletor menstrual? Principalmente por conta da altura do colo do útero, que eu vou explicar ali nos próximos slides. Porque quando a gente passa também por um processo de gravidez, o nosso canal vaginal ele também passa por algumas mudanças. E aí é interessante que a gente tenha um coletor menstrual um pouquinho mais larguinho, para que ele possa ficar bem encaixado e segurar o coletor menstrual e não vazar a menstruação, né? E a idade também. Após os 30 anos, o nosso corpo também passa por algumas mudanças que também requerem que a gente tenha um coletor menstrual um pouco mais largo. Então, esse aqui, quando a gente for escolher o tamanho de coletor menstrual para a gente usar, é importante se fazer essas perguntas e seguir esse fluxograma. Então, se eu tenho colo do útero baixo, eu vou para o tipo B. Se o meu colo do útero não é baixo, então eu faço a próxima pergunta.
Eu tenho filhos? Se eu tenho filhos, eu escolho o tipo A. Se eu não tenho filhos, eu vou para a próxima pergunta. Tenho mais de 29 anos? Aí, se sim, eu escolho o tipo A. Se eu não tenho, eu escolho o tipo B. Nesse slide, dá para ver direitinho a diferença de um para o outro em termos de medidas, né? Então, o tipo A, ele tem uma altura de 5,4 centímetros, que é o coletor menstrual maior, e o tipo B tem uma altura de 4,6 centímetros, que é uma altura menor. O tipo A, que é maior, ele também tem um diâmetro, né, uma largura de 45 milímetros, e o tipo B tem um diâmetro de 41 milímetros. Então, eles são bastante diferentes ali. Não parece aqui quando a gente olha a olho nu, mas quando a gente vai colocar dentro do nosso corpo, isso faz bastante diferença para o uso e conforto e eficácia do produto. E aí, a gente está falando aqui de colo do útero, né? Que história é essa de colo do útero, né? Meu colo do útero é baixo, meu colo do útero é médio. Então, lembra quando eu mostrei aqui para vocês, né? Esse protótipo? Aqui é o colo do útero, né? Essa parte do canal vaginal, ela não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma anatomia específica, singular, individual. Então, cada pessoa tem um corpo diferente. Aqui, algumas pessoas, esse colo do útero, ele vai estar um pouco mais para baixo. Algumas pessoas, ele vai estar um pouco mais para cima. Então, depende muito da anatomia de cada pessoa. Tem gente que... E esse colo do útero, ele também muda de posição durante o ciclo menstrual. Normalmente, durante a menstruação, né, que é uma das fases do ciclo menstrual, o colo do útero acaba descendo um pouco, porque ele já está se preparando para soltar o sangue menstrual. Então, ele acaba descendo um pouquinho. Mas é importante a gente saber a altura do colo do útero para a gente saber qual tamanho a gente vai escolher, porque, por exemplo, se eu tenho um colo do útero baixo e eu uso o coletor menstrual que tem uma altura maior, pode ser que não caiba. Então, é importante eu usar o coletor menstrual menor se eu tiver colo do útero baixo, para que ele possa caber dentro do meu canal vaginal e eu possa usar com conforto. E aí, como que eu descubro a altura do colo do útero, né? Então, muita gente acredita que para descobrir a altura do colo do útero, precisa ir a uma médica, né, uma ginecologista, pedir ajuda. Você pode descobrir dentro da sua própria casa, muito rápido, né, sem nenhuma dificuldade. A dificuldade que a gente tem quando a gente vai falar de medir, a começar com a medição do colo do útero e também sobre coletores menstruais, é que por se tratar de um dispositivo interno, às vezes a gente acaba esbarrando com algumas questões internas nossas também, né? A gente não foi educado a conhecer o próprio corpo, né? Pouquíssimas de nós sabem o que é a menstruação, como funciona a menstruação no nosso corpo. Imagina se vamos saber como que é o nosso corpo em si, né? Então, a gente pode, às vezes, entrar em contato com o nosso próprio corpo e sentir algumas questões de medo, né? Sentir algumas questões de, será que estou fazendo a coisa certa, né? E o coletor menstrual é interessante que ele também traz essa oportunidade de se autoconhecer e de criar um pouco de intimidade com o seu próprio corpo. Como que funciona? A gente teria que pegar o nosso dedo indicador, inserir ele dentro do nosso canal vaginal, né? E ver até onde o nosso dedo vai, até a gente sentir uma pontinha de nariz, que seria o nosso colo do útero. Se, ao inserir o dedo indicador no canal vaginal, eu sinto só a pontinha, eu preciso inserir só a pontinha do dedo para sentir o colo do útero, quer dizer que o meu colo do útero é baixo. Se eu preciso inserir metade do meu dedo, quer dizer que o meu colo do útero é médio. Se eu preciso inserir o dedo inteiro, quer dizer que o meu colo do útero é alto. Então, é bem rapidinho. É uma coisa que não é simples do ponto de vista da gente, poxa, eu nunca fiz isso, né? Como que eu vou fazer isso agora, né? Não é meio estranho? Eu acho que essa é a dificuldade que a gente acaba sentindo e enfrentando. Oi? Os tabus, exatamente. Pode voltar um pouquinho. Mas quando a gente vai falar de coletor menstrual, é legal a gente falar mesmo sobre essa questão de se autoconhecer, de conhecer nossa menstruação, nosso corpo, né? Criar mais conforto com ele. E esse processo aqui é uma vez que a gente vai precisar fazer. Depois que a gente fez, não precisa fazer mais. Não dói, você não sente nada. Então, é realmente você sentir conforto consigo mesma. Vai ter gente que vai ter um pouco mais de dificuldade no início, né? Porque tem um pouco mais de trava, mais tabu em relação a isso. Tem gente que vai de vento e popa, de primeira. Então, realmente é um processo muito individual.